Bom, agradecer o convite do João, agradecer também a todo mundo que jogou a capoeira aqui na roda mais cedo. Eu conheci o Bigode, que é o Roberto Freire, mas o apelido dele é Bigode por conta do Buí. Então eu tinha acho que 16 para 17 anos mais ou menos e a gente vendia uns livros, né? E Ricardinho também, cadê o Ricardinho? Também vendia e aí eu acabava revezando um pouco com o Ricardinho, com o Buí me deixava ali na frente da PUC, aqui pertinho, né? Com os livros do Bigode, alguns livros também da Soma e tudo mais. E a primeira vez que eu li um livro do Bigode, eu tinha isso, 17 anos, vendendo livro ali na frente da PUC, era o Coyote. E aí um dia o Buí foi lá me buscar, viu que eu estava lendo o livro e tal, falou assim, pô, você quer conhecer o cara que escreveu o livro e tal? Eu falei, pô, eu quero, tô gostando do livro e tal. Então beleza, vamos guardar as coisas, vamos lá pra Cotia lá, ele mora em Cotia, vamos lá conhecer ele. Aí a gente foi até Cotia e a gente saiu, comeu pizza, tomou uísque. Foi uma noite muito legal. Foi assim que eu conheci o Roberto Freire, o Bigode, e acabei me aproximando dele nos últimos, eu não sei agora quantos anos, mas acho que nos últimos 3, 4 anos de vida do Bigode. Então voltar para cá, porque na verdade eu conheci o Roberto Freire por via da capoeira, e por via da capoeira Angola, e por conta dessa relação do Buí que me apresentou, do Ricardinho também. Então falar aqui sobre o Bigode é mais importante do que qualquer outro espaço, né? Porque acho que é um espaço que também tem a ver com ele, tem as fotos, algumas fotos aqui, enfim. Então essa relação com a capoeira foi o que me abriu um caminho para me aproximar, conhecer o Bigode, depois estudar também, né? Quando eu falo Bigode é Roberto Freire, então às vezes eu vou falando Bigode, mas é Roberto Freire. Que é essa figura muito importante assim, para o anarquismo, e eu vou falar mais do anarquismo mesmo, mas muito importante para a cultura brasileira no geral, né? Porque o Roberto foi diretor de festival de música, diretor de teatro, dirigiu cinema, escritor, entrevistou o Pastinha, o mestre Pastinha para a revista Realidade nos anos 60, final dos anos 60, 67, se eu não me engano. Então, um cara muito importante para a cultura brasileira no geral. Assim, eu acho, inclusive, que reconhecer o Roberto Freire como um pensador da cultura brasileira seria interessante, seria, inclusive, um avanço, assim, porque, querendo ou não, de alguma maneira, para além do anarquismo e pela postura anarquista dele, isso enriqueceria o debate para pensar o Brasil e questões nossas até hoje com o que o Roberto Freire escreveu e viveu, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho... E vou falar também, não vou demorar muito, porque acho que o João, nesse quesito aí, né, Bahia? Ele que é o mestre aí, né? Então eu não quero também tomar muito tempo, eu vou falar um pouco sobre algumas questões que, lendo o Roberto Freire, me chamaram a atenção e que eu acho que são importantes a gente comentar. Então, assim, eu fiz além dessa relação de amizade, né, de conhecer uísque e chocolate Toblerone e tal, que é uma coisa que ele gostava muito, né? Além dessas coisas, desses prazeres, assim, né? A partir da leitura dos romances do Roberto, acho que tem um monte de questões muito importantes para a gente conversar hoje, né? Então eu estudei o Bigode, né? Marquei assim no meu mestrado 3 momentos, que são os 3, coloquei como 3 livros que eu acho importantes, que é o Cléo Daniel, o Coyote e os Cúmplices, né, que são 3 romances. Ele tem livro de ensaio, enfim, uma série de outras coisas. E o Cléo Daniel, que é esse primeiro grande momento que eu coloquei, é importante falar um pouco sobre o momento do Brasil e do momento do Bigode também nesse período, né? Então, o Roberto Freire era um militante de esquerda, antes ainda do golpe, nos anos 60, fazia parte de um jornal que chamava Brasil Urgente, que era um jornal de esquerda ligado à igreja, a setores à esquerda da igreja, e militava na Ação Popular, que é um grupo, uma organização de esquerda e que depois radicalizou, inclusive, a resistência à ditadura civil-militar. Então, o Bigode era uma figura que fazia parte dessa esquerda até antes mesmo do golpe. Em 65 ele foi preso pela primeira vez e a prisão dele, ele conta isso na autobiografia, conta em vários momentos.
A prisão aconteceu porque ele, na verdade, a informação foi que de uma pessoa da Ação Popular, de que ele estava escondendo uma militante da Ação Popular dentro de casa também, abrigando, enfim. E quem passou essa informação era inclusive o parceiro dessa pessoa que ela estava escondendo. E a partir disso, ele teve a ideia do Cléio Daniel. Ele falou assim, olha que momento que a gente está vivendo, né? A gente chegou no momento que o próprio amor de uma pessoa entrega outro por conta da repressão, das violências, enfim. E ele escreve que o amor nesse momento, no Brasil, em 65 ainda, isso antes de 68, antes de 85, estava sendo caçado e em todos os aspectos. Então, Cléio Daniel é essa história de dois jovens nesse período e que no final, posso fazer spoiler, não sei quem que não leu, é um livro que é fácil de achar, quem quiser, inclusive, informação sobre o livro, fala com o João, pode falar comigo também, porque eu posso emprestar, enfim. Mas foi lançado recentemente pela LPM, relançado. E no final do livro é a impossibilidade mesmo de um amor acontecer e existir no meio de uma ditadura. Esse é o grande lance, então culmina com essa impossibilidade, né? Ao mesmo tempo que ele escreveu o Cléio Daniel, criou aqui um teatro que quase todo mundo conhece na cidade, mas não relaciona tanto com o Roberto Freire, que é o Tuca, que é o Teatro da Universidade Católica. Então o Roberto foi o primeiro diretor do Tuca em 1965 e o teatro foi inaugurado no dia 11 de setembro, que é o aniversário do Acácio e o dia das Torres Gêmeas, né? E o dia do golpe do Pinochet. Então no dia 11 de setembro ele fez parte, o Morte e Vida Severina foi o grande momento dessa inauguração do teatro, enfim. E ao mesmo tempo era jornalista, escrevia Cléio Daniel, enfim. E para mim os anos 60 marcam um pouco esse impasse do Roberto, que assim, realmente amar num momento de profundo cerceamento, violência, repressão, tortura sistemática de jovens, era quase impossível para ele. Então acho que ele chegou num certo impasse também. Em 68 ele viaja até a França, um pouco de ressaca, segundo ele, com os resultados do Cléio Daniel, do filme, da montagem para o cinema. Ele acabou, enfim, não ficou muito satisfeito, foi com o Chico Aragão, se eu não me engano, para a França, e lá ele assiste uma peça de teatro chamada Paradise Now, de um grupo anarquista do Living Theatre. E a partir disso, a partir dessa peça que ele diz que foi a montagem mais impressionante que ele já viu, sensualmente, como é que os corpos trabalhavam, ele foi conversar com o Julian Beck, que era um dos diretores, e o Julian Beck falou, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com psicologia no Brasil. Mas você nunca ouviu falar do Wilhelm Reich? E a gente faz os exercícios baseados no Wilhelm Reich, enfim. E aí, a partir disso, ele decide voltar para o Brasil, isso de acordo com os relatos dele na autobiografia, no Viva Eu, Viva Tu, que é um livro também de ensaios. Decide voltar para o Brasil, decidindo retomar a psicologia, mas a psicologia como arma revolucionária, como arma de resistência, né? Então aí o Living Theatre então é o fim do impasse, quando uma década que estava enclausurada, né, assim, fechada, de repente, a partir desse encontro com o Living Theatre, né, é um pouco a minha pesquisa, parece que abriu-se uma perspectiva para o Roberto e que aí vai desdobrar na somaterapia, vai desdobrar numa série de outras coisas. E que aí eu acho que entra nos anos 70 e nos anos 80, que é um ano... são 2 décadas profundamente afirmativas e solares do pensamento do Roberto, e que eu acho que é a grande singularidade dele para o anarquismo no Brasil hoje, né? Então, a partir do contato no Living Theatre, ele voltou à Europa no começo dos anos 70, já pensando em várias questões, trabalhando aqui no Macunaíma, com o Silvio Zilber, Miriam Muniz, enfim. E ele conta que ele foi para uma cidade na Itália, em Forli, e que tinha um menino muito jovem, assim, que cuidava do centro cultural anarquista da cidade, que é uma prática anarquista, assim como uma prática parecida de anarquistas com a capoeira, inclusive, né? Um espaço que não é só para treino, tal, é um espaço onde as pessoas convivem, conversam, falam sobre as questões. E nesse centro cultural em Forli, na Itália, um menino muito jovem que cuidava das coisas e tal. Segundo o Bigode,
numa entrevista para o Inimigo do Rei, que é um jornal, era um menino que assobiava o tempo inteiro, uivava, imitava lobo. Ele teve um insight do que seria o Coiote, que é um romance que marcou os anos 70 e 80 do Bigode. Então, assim, a partir disso tudo, já nos anos 70, soma, antipsiquiatria, um retorno a muitas coisas ligadas ao teatro, trabalho com música também, com direção, de alguma maneira. Acho que ele dirigiu o show da Elis Regina junto com a Miriam Muniz, né? Falso Brilhante, que foi um estouro, um espetáculo. O Bigode vai dando forma a um anarquismo muito interessante, porque é um anarquismo que não tem muito, para mim, não tem muito a ver. Não é que não tem muito a ver, ele é um anarquismo que já é um anarquismo pós-68, é um anarquismo que já é um pouco diferente da tradição anarquista do século XIX, do século XX, da própria tradição aqui em São Paulo, né? A gente teve um grande momento anarquista, a greve geral de 17, quando os trabalhadores pararam a cidade, porque cansaram de ser explorados. Criança com 7, 8 anos trabalhava e morria na fábrica. As mulheres trabalhavam 10, 12 horas na fábrica, depois ainda voltavam para casa, tinham que, enfim, trabalhar em casa. De repente, um jovem operário foi assassinado, essa cidade inteira parou, que foi um grande momento anarquista aqui, que é a greve geral de 1917. Mas o anarquismo do Roberto, para mim, é claro que ele tem muita relação com esse anarquismo, mas já é um anarquismo diferente. E é um anarquismo, para mim, que traz essa marca dos anos 60, de 68, e que é um anarquismo que quer a revolução, combate ao Estado, é evidente, mas também incorpora questões ligadas ao tempo que ele viveu, o tempo que a gente vive ainda, ligado à liberação das drogas, à liberação do sexo, enfim, a tudo isso. E a partir disso, né, dessa afirmação desse anarquismo nos anos 70 e 80, ele escreve uma série de ensaios muito importantes, que são Utopia e Paixão, Sem Tesão Não Há Solução, Ame e Dê Vexame. E aí eu acho que ele inverte um pouco Cléo e Daniel, porque se antes não havia saída possível, né, a saída era só a morte, agora existem várias outras saídas. E acho que esse é o grande deslocamento do Roberto nos anos 70 e 80. E aí, o terceiro momento que eu acho, então para mim esse primeiro momento, anos 60, né, que assim, não tem saída, então se não tem saída é melhor que a gente dê cabo da nossa própria vida a morrer na mão da polícia, a morrer na mão do Estado. Tem um segundo momento que existem uma série de saídas, de possibilidades, que daí passa pela antipsiquiatria, passa por um anarquismo vigoroso, um anarquismo solar, passa pela experimentação da vida, de uma vida revolucionária e não só da espera pela revolução. Esse é o segundo momento. E aí tem o terceiro momento, que para mim o terceiro momento é o mais radical de todos, na verdade, que é um passo ainda adiante disso, que é quando ele coloca o tesão, né, afirma o tesão como a grande pedra de toque aí do pensamento dele, a grande chave para entender. Mas é quando ele também define o que é o anarquismo somático para ele, que é realmente viver a vida de maneira anarquista agora, sem nenhum tipo de concessão. E aí ele vai se opor ao que ele chama de ideologias do sacrifício, que ele vai chamar o marxismo, a religião e a psicanálise, que são coisas que, de alguma maneira, são construídas postergando um pouco o acontecimento anarquista no presente. Então é sempre para amanhã, ou a revolução, ou a redenção, ou a cura. E a partir disso ele coloca o anarquismo somático realmente como uma experimentação da vida que só pode acontecer agora. E a isso ele coloca uma coisa bem interessante que ele diferencia. Eu fui ver um lance agora, recentemente, na segunda-feira passada, uma peça de teatro da Hilda Hilst, num texto dela que é o Caderno Rosa de Lori Lambe. E é um texto, para mim, muito subversivo e tal. E a epígrafe do Caderno Rosa de Lori Lambe todos nós olhamos para a sarjeta, mas alguns olham para as estrelas, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso me lembrou bastante o Bigode, porque ele faz uma distinção nessa época entre pornografia e sensualidade,
entre pornografia e erotismo. E ele defende isso mesmo, uma coisa que seria um erotismo solar. Então, pornografia é tudo aquilo que fica na cabeça da gente, que a gente... Enquanto que erotismo é a própria experimentação do corpo, do prazer aqui e agora. Então, a gente pode ter uma relação sensual com os amigos, numa prática coletiva. E aí, acho que ele chega num terceiro momento do pensamento dele, que eu acho que para mim é o mais subversivo, o mais radical, e é o que é mais difícil de chegar mesmo. Então, para mim, o Bigode tem um percurso, né? De alguém que achava que não tinha saída, encontrou alguma saída nos anos 70 e 80 e de repente afirma uma questão super corajosa que é isso que é o erotismo do cotidiano, né? E curiosamente ele vai radicalizando enquanto ele vai ficando mais velho, né? Que geralmente sei lá, a gente comumente tem essa coisa de o cara é um jovem corajoso, um jovem rebelde, mas daqui a pouco ele fica maduro, vai entender que, na verdade, as melhores coisas, sei lá, vai acalmar, né? E acho que o Bigode, na verdade, acho que o Buí pode até falar melhor, o João, mas me parece que ele foi ficando mais velho, e nesse final dos anos 90, anos 2000, até com os anarquistas ele colocou questões do tipo, assim, não dá, né? Ele falava que muitos anarquistas ainda estão ligados à psicanálise de alguma maneira. Muitos anarquistas ainda estão ligados com estruturas de poder. Então, um pouco isso, assim, nesses anos 90 ele escreve Os Cúmplices, Livitados, participa da invenção da Caros Amigos, que é essa revista que acho que não vende mais em banca, né? Vende? Vende? Eu achei que tinha parado, mas participou da invenção, voltou a se encontrar com amigos de militância nos anos 90 e 2000, rompimentos, né? O Bigode também era uma figura muito intensa, né? E ele até conta uma conversa que ele teve com Plínio Marcos quando ele teve um dos problemas no coração, aí disse que ele falou com o Plínio Marcos no telefone. O Plínio Marcos falou assim, não, Roberto, mas fica tranquilo, se a gente for morrer vai ser do coração mesmo, não tem jeito. Se a gente fosse intelectual, a gente ia morrer de caspa. Então tem essa coisa, assim, realmente é uma figura, um cara muito apaixonado e um cara que realmente é muito interessante para pensar o anarquismo no Brasil e não só, né? Eu acho que tem para pensar a cultura brasileira. Então, para mim, o Roberto, ele começou esse percurso como escritor como alguém que acreditava na revolução, então lutava pela revolução. E em determinado momento, ele parou de esperar pela revolução e passou a viver de uma maneira revolucionária mesmo. Isso é um deslocamento importante. Então se afastou um pouco da revolução como projeto político e acabou virando uma pessoa com uma vida revolucionária mesmo. Tem uma coisa que eu gosto do Otávio Paz, que é um escritor, enfim, contemporâneo do Bigode, mas ao contrário do Bigode, celebrado como alguém que pensa a cultura mexicana, alguém que pensa a cultura de alguma maneira, um autor celebrado, ele coloca que existe uma diferença entre o revolucionário, o reformista e o rebelde, né? O revolucionário e o reformista estão sempre esperando que, no tempo, na história, uma revolução vai acontecer. Enquanto que o rebelde é aquele que antecipa a revolução e vive a própria revolução no tempo que ele vive. Alguém que antecipa um pouco o tempo, né? É um pouco parecido, de alguma maneira, com a própria ideia do coiote, né? Dos protomutantes, né? Alguém que já está vivendo a liberdade que espera no futuro, no presente. Então é um pouco isso que eu tenho para falar. Eu acho que isso tudo faz do Roberto Freire um pensador contemporâneo do anarquismo. Então acho que o Roberto ele se alinha com escritores como Hakim Bey, enfim, ele deixou de ser um revolucionário e para ele as experiências anárquicas são importantes. Então desde uma ida a Mauá, uma experiência em Mauá, a convivência com os filhos. Tem um texto lindo, em 92, que ele fala, eu descobri que eu posso viver com os meus filhos uma relação anárquica, inclusive sensual, porque qual que é o problema de sentir o cheiro do meu filho, saber qual que é o filho que chegou aqui, enfim. Então eu acho que o Roberto está alinhado com um pensamento muito radical e anarquista contemporâneo, e o mais interessante, talvez,
é que seja um pensador anarquista contemporâneo e aqui do Brasil, que incorpora a capoeira Angola, incorpora práticas de resistência que fazem parte da história do Brasil também. Então, eu acho que isso tudo faz do Roberto uma figura que realmente merece ser acompanhada, ser estudada, e é um pouco isso assim, que eu tenho para dizer. Hoje eu li uma coisa, que eu fui retomar umas coisas, aí tem um cara que escreveu sobre coiotes e protomutantes e tal, aí o cara vira e fala assim para mim, aí, de acordo com Simões, né, que é meu sobrenome, que também me chamam de Galo também, igual chamam o Roberto Freire de Bigode, me chamam de Galo. Eu canto, então tenho um apelido na música que é Gustavo Galo. Mas quando me citam o meu trabalho na universidade, colocam Simões, né? Não, então Simões fala isso e aquilo do Roberto Freire e tal, não sei o que lá, mas isso não dá para saber, porque o cara fala isso, eu não encontrei nenhum livro do Roberto Freire. Então isso eu acho que indica que talvez o Simões encare o Roberto Freire como um herói, como uma coisa assim e tal, não sei o que lá. Aí eu achei curioso, ele também, depois eu vou te mostrar o final, ele ainda dá uma batida na gente, assim, fica... Aí eu fiquei pensando assim, pode até ser que eu encare como herói, mas na verdade é que realmente com o Bigode eu não fiz um trabalho, e também aprendi também com ele um pouco isso, não dá para ser neutro, né? Então realmente foi um amigo, foi uma pessoa que foi muito próximo e que eu considero uma figura que a gente tem que conversar sobre mesmo e tudo mais. Então é um amigo, é um cara que realmente um farolzão, assim, muito generoso. Então, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, João da Mata. Muito obrigado a todos vocês. É isso. Não me estender muito, eu acho que o Gustavo já deu um belo retrato do aspecto vigoroso que eu acho que tem a obra do Roberto. Eu sempre costumo dizer também que não se trata em falar sobre o Roberto, em mesmo homenageá-lo agora em função desses 10 anos de sua morte, de tomá-lo como exemplo, de tomá-lo como uma espécie de referência ou de enaltecer a sua pessoa. Não se trata disso, né? Até porque eu acho que ele sempre combateu muito essa ideia de um mestre, mestre no sentido de um detentor de um saber que deve ser seguido, né? Ele ficava muito bravo quando chamava ele de guru, por exemplo, né? E eventualmente, especialmente o livro Homem de Vexame, que é um dos livros que se tornaram mais famosos, mais best-seller, saía na lista de autoajuda. Ele ficava indignado. Porra, autoajuda, aquilo não é autoajuda. Então, só reforçando essa ideia, né? Eu acho que o que nos interessa mais é a partir de alguns temas, de alguns tensionamentos que ele faz em sua obra e em sua prática de vida e em sua escrita, e talvez na sua maior criação, eu acho que ele também falava muito sobre isso, mas eu considero uma das suas maiores criações a Soma, um conjunto de práticas, um conjunto de pensamentos que criam um conjunto ali que se articula entre si, que eu acho que são bastante atuais, contemporâneos. E uma vez o Silvio Galo, que é um professor aqui da Unicamp, também muito amigo nosso, trouxe a ideia, né? Se o Roberto fosse um pensador estrangeiro, talvez francês, porque tem muitos pensamentos deles que se alinham com a filosofia francesa contemporânea, sem ele ser um autor que se debruçou mais detalhadamente sobre isso, talvez o Roberto tivesse uma notoriedade internacional que não tem por ser brasileiro, né? Então essa condição nossa ainda, né, de hemisfério sul, terceiro mundista, ainda torna às vezes o pensamento um pouco circunscrito a essa esfera nacional, apesar das experiências que aconteceram com a Soma no exterior, especialmente em Portugal, Espanha, Inglaterra, sempre tiveram muita receptividade e interesse. É impressionante, né? Como uma prática corporal, muito como o Galo falou, ligado a questões brasileiras, né? A uma corporeidade, a um tropicalismo de uma leitura haitiana, eu vou falar um pouco sobre isso também, chega e parece gasolina em fogueira, incendia assim rapidamente, sobretudo pessoas que se identificam a partir de uma perspectiva mais solar, também como o Galo falou, de um libertarismo, de um anarquismo que pensa a vida como criação de si, né? Como algo que se atualiza no próprio ato de viver. Então,
Então eu queria pegar um pouco disso a partir de 2 ou 3 temas. Essa ideia do amor, muito presente em sua obra, em sua literatura. Né? Tem uma frase célebre desse livro, Cléo e Daniel, que foi o primeiro romance que ele escreveu, que ele dizia, né? É o amor e não a vida ao contrário da morte. Ou seja, não adianta apenas estar vivo, né? Como oposição à morte, mas como estar vivo. Então essa insistência constante, presente em seus livros, presente muito nas amizades, presente na relação, na própria prática terapêutica, né? Era uma marca que ele trazia, me defendia muito. Ora sobre a ideia de uma paixão de vida, ora sobre a própria ideia do tesão. Acho que o tesão ela é vivificada, ela é explorada não como uma ideia necessariamente de um prazer hedonista, apesar de passar também por aí, mas de um prazer afetivo, né, que estava ligado ao que nos movimentava, o que nos fazia nos vincular a si mesmo, ao mundo, às questões, às causas, às ideias e, sobretudo, ao outro. Então ele localizava uma espécie assim, de produção de sentido na própria existência, fazer as coisas afetiva, amorosa ou tesudamente. Né? Ele era muito radical nessa ideia de defender, né, uma prática profissional, uma prática na relação com os filhos, uma prática na relação consigo mesmo, com a natureza, que ela tivesse atravessado por afetos, e por um afeto que não era, acho que o Galo falou bem nessa distinção entre erotismo e pornografia, não era um amor intelectualizado, mas um amor corporificado. Isso faz muita diferença, né? E a própria ideia de uma corporificação dessas relações que não se dava necessariamente por uma dimensão fragmentada entre o campo das ideias e o campo do sensível, né? Que é uma tradição muito presente, inclusive na própria prática, às vezes, eventualmente, dos afetos, dos amores, que é racionalizar as sensações, que é racionalizar os amores, que claro que tem sua importância a razão nesse sentido, mas descontextualizar essa ideia de que a existência se dá a partir dessa dicotomia mente e corpo, né? Dessa, não só de dicotomia, como de uma dicotomia hierarquizante, onde o pensamento passa a ter mais importância sobre as sensações. Então essa forma de entender a afetividade, entender o amor e capilarizar esses afetos a partir das suas relações, tanto era algo a ser defendido, a ser explorado, como também algo a ser estudado, porque aí se dá, também de forma bastante capilar, de forma bastante, quase de uma nanopolítica, muitas práticas de assujeitamento, muitas práticas de controle, ou seja, uma micropolítica dos afetos que passam a operar, né, inicialmente nas relações que a gente possa chamar de amorosas, passa pelas relações de amizade, se instaura fortemente nas relações, na educação dos filhos, né, que reside aí, ele não falava explicitamente essa ideia, mas reside aí uma forte ação de governo de uns sobre os outros. O ato de governar, como a gente sabe, não é um ato que está circunscrito à esfera do Estado, né, a partir de tribunais, a partir da polícia, a partir de leis, de condutas. Na verdade, se dá muito a partir das relações imediatas. E o Roberto ele foi muito atingido pelas análises do William Reich, depois da antipsiquiatria, que vai falar muito disso, né, de como nas relações amorosas, muito pela utilização desse sentimento amoroso, ali se produzem as relações de controle germinais que vão produzindo tanto a noção de obediência, como a noção, ou como a possibilidade de produção do que a gente possa chamar de uma neurose aí. As neuroses não é algo além do que nós vivemos cotidianamente. E todos nós, de alguma forma, sofremos impasses, conflitos. A intensificação desses impasses, desses conflitos, que geram, às vezes, paralisia, geram uma certa sensação de impotência ou de incompetência para a vida, são as nossas neuroses. Todo mundo, de alguma forma, é afetado por isso. Às vezes com mais intensidade, menos intensidade, mas algo que se atualiza e que se dá a partir da relação desse encontro entre o eu e o outro. Mas de um encontro nessas relações sociais, né, dessa micropolítica, onde tem justamente esse sentimento que, ora, ele vai defender com muito vigor da sua importância, ora também ele pode ser utilizado como instrumento de controle
de ação sobre o outro. Então, quando ele falava então, né, desse tema amor e anarquia, ele trazia, como o Gustavo trouxe, um pensamento libertário bastante contemporâneo, mas que se voltava sobretudo para como nós manejamos, vivemos e lidamos com nossos afetos. Como nós lidamos, às vezes, com as relações mais moleculares do dia a dia ali, né? É uma forma, claro, de trazer à tona uma micropolítica, né? Anos depois, não anos depois da existência dele, mas anos depois da existência do Reich, né? Os estudos, especialmente do Michel Foucault, ficaram conhecidos e hoje amplamente debatidos, quando ele vai se debruçar justamente sobre essa micropolítica. De alguma forma, o Roberto estava interessado em atualizar isso a partir da obra do Reich. Eu acho que o grande pulo do gato, a meu ver, numa das maiores criações do Roberto, que é a Soma, é justamente tentar juntar essa leitura dentro de uma psicologia que não está descartada de um fazer dessas micro-relações, que não está descartada de um entendimento de como se dá esses conflitos emocionais a partir desses conflitos de poder, e tendo o afeto como um elemento ali fundamental, justamente com o pensamento anarquista, né? O Roberto ele vai ser um dos pensadores que primeiro trazem o pensamento do Reich ao Brasil, muito em função desse encontro com o Living Theatre, mas junto com José Ângelo Gaiaça, que é outro paulista, é um dos primeiros reichianos do Brasil. Existem hoje muitas práticas sobre a obra do Reich, o pós-reichianos ou neo-reichianos, muitos conhecidos dentro do campo da psicologia e para além dela como pensadores corporalistas, que vão trazer a dimensão corporal para dentro da prática psicológica, mas muitos também que descartaram um pouco essa leitura mais política da psicologia, que era muito presente na obra do Roberto. E ele vai justamente trazer, na formulação da Soma, né, um tipo de prática em grupo, né, um trabalho da Soma é um trabalho de grupo, um trabalho que dura um ano apenas, e existem várias questões sobre a prática, a metodologia e o pensamento da Soma que vale a gente conversar depois no debate, não vou ficar aqui me estendendo sobre isso, mas tem um pensamento central que foi justamente a sistematização que o Roberto fez da obra do Reich, tentando justamente, a partir desse encontro da obra do Reich, atualizar a sua obra e trazer uma análise crítica dessa micropolítica dos afetos, a partir de uma leitura libertária, que é, basicamente, um pensamento político, um pensamento filosófico, que se coloca sistematicamente contra qualquer forma de hierarquização de poder de uns sobre os outros. Tanto do anarquismo mais clássico, né, como foi falado, a partir dos pensadores que a gente possa chamar de canônicos, né, o Bakunin, Malatesta, Proudhon e muitos outros, mas sobretudo a partir de uma atualização do seu pensamento. O anarquismo tem linhas comuns a todos esses pensamentos que se dá sobretudo nessa análise das relações de poder, na possibilidade de novas organizações sociais, mas que dentro desse tensionamento que o Roberto fazia, eu acho que parte desse libertarismo que ele defendia se dava muitas vezes para pensar e sentir, vivificar o que seria a própria anarquia a partir da sua própria relação consigo mesmo, né? A própria relação, né, de rompimento dessas dicotomias mente e corpo, né? A exploração desse prazer que não está, né, meramente na esfera, né, seja do plano do consumo, por exemplo, né, que é uma chave muito perigosa em discutir o prazer em tempos de hegemonia do capitalismo, que é também algo que se opera a partir da produção de prazer, mas o prazer que está associado a um campo existencial e que tem justamente nessas relações mais imediatas a possibilidade, então, de construir, de vivificar uma relação no campo afetivo onde a gente possa, então, pensar, viver e existir relações que não esteja pautado nessa relação de governo de uns sobre os outros. Essa obra que vai se desdobrar, né, que é a somaterapia, que emerge numa retomada, então, do seu pensamento ligado a essa área, né? O Roberto teve uma formação também em psicanálise na década de 50, vai abandonar, teve todo esse percurso, o Gustavo falou,
dentro da literatura, dentro da ação política, dentro do jornalismo, dentro do teatro, fez um monte de coisa, mas a retomada da psicologia, que atende inicialmente e curiosamente a uma busca de não só formular uma nova forma de atuar nesse campo, mas de atender também as pessoas que estavam fugindo, estavam sendo perseguidas da ditadura. Era muito difícil chegar para uma pessoa, para um terapeuta. Um terapeuta diz assim, olha, parte do meu sofrimento emocional se dá porque eu não consigo trabalhar, não consigo encontrar minha família. Porque não era mole, não. E existia, de fato, psicólogos e psiquiatras de dedo duro. Né? A Cecília Coimbra, lá no Rio de Janeiro, ela faz um livro muito bonito chamado Guardiões da Ordem. Ela dá nome a alguns desses profissionais que entregavam seus pacientes. Os primeiros grupos, então, funcionavam de forma clandestina. Tem algo no Manjedouro da Soma, né, de forma bastante concreta, de uma luta explicitamente contra essas práticas de poder, que se organizam de forma macrosocial, mas que se capilarizam nas relações, nas condutas uns dos outros. Inclusive ele dizia, né, parte das pessoas que eu trato, ou que eu tratava na época, são pessoas que lutavam contra a ditadura, né, contra o poder, o poder fascista, mas reproduziam em suas casas relações de poder, justamente nesses campos afetivos bastante autoritários. Então, esse campo inicial, né, que tem outra curiosidade também, a Soma no início chamava de transaterapia. Não era uma suruba, não, apesar de até hoje vir esse rótulo, né, porque junta corpo, Reich, grupo, sinônimo, portanto, de suruba, mas na verdade ele usava a ideia de transaterapia também para instaurar ali uma outra prática na relação terapeuta-paciente que buscasse romper essa relação também de poder. A ideia de transa, né, naquela época era uma palavra muito comumente usada no sentido de troca. Né? Vamos transar um livro, vamos transar uma conversa. Né? As transações financeiras, como se fala hoje, são relações de troca. Né? Mas a palavra transa estava fora desse âmbito meramente capitalista e mercantilista e era uma relação de troca. Então, o que lhe interessava nesse período era, então, fazer um processo terapêutico explicitamente voltado para as práticas de liberdade, fortemente influenciado pela leitura anarquista, uma leitura anarquista que se voltava, e que hoje é mais fácil a gente entender isso, para essas micro-relações, para algo que o Michel Foucault, e muito também melhor estudado aqui no Brasil pelo Edson Passetti e pelo pessoal aqui do No Sol, das heterotopias, que é a ideia de não pensar que lá na frente eu vou ser livre, mas como eu posso estabelecer espaços, acontecimentos no presente, onde essas relações sejam mais ou menos ampliadas. Também muito parecido com o pensamento do Hacking Bay, como o Gustavo falou, das zonas autônomas temporárias, ou seja, de uma prática libertária que pudesse ser vivificada a partir de si consigo mesmo, da relação com o outro, mas que estava aí, no campo dos afetos, um ponto fundamental. Tá? Então, só queria fechar com isso, que o amor, esse tema do amor vai aparecer como tema de produção de sentido à nossa existência. O que nós fazemos, o que nós podemos fazer, de alguma forma nos dê alguma afetação, mas também ficar bastante de olho nesse campo, porque aí tem muitas ciladas que a gente reproduz. É muito fácil educar um filho, estabelecer uma relação de amor e utilizar de forma quase imperceptível, mas no fundinho a gente sabe, uma relação de chantagem, de produção de culpa, de duplo vínculo, como mais tarde vai falar de psiquiatria, né, que é você emitir sinais dissonantes na comunicação e a partir desses dados, dessas linguagens dissonantes, gerar uma certa dúvida no outro e a dúvida gerar culpa. Será que o que eu estou fazendo está deixando essa pessoa chateada? O que é que eu posso fazer para então deixar essa pessoa melhor comigo? Isso vira um jogo muito sutil de manipulação, um jogo muito perverso e que funciona muito. É muito mais fácil educar um filho ou se relacionar com uma pessoa a partir disso. Dá um trabalho desgraçado ter uma relação libertária. E quando a gente está falando de uma relação amorosa libertária, a gente está estabelecendo padrões de relação, ou modelões de relação. Ditos relações monogâmicas, poliamorosas, abertas ou fechadas. Isso aí são acordos que as pessoas que vivificam seu amor vão estabelecer, mas que estão aí, nesse campo, sobretudo, uma tentativa radical de fazer essa dobra sobre si mesmo, e onde nesse plano, e não apenas ele, óbvio,
mas onde nesse plano, sobretudo, por a sua sutileza e condição epidérmica que nos pega de forma muito, né, antes da racionalidade vir, ou se dar conta dela, onde essa dobra pode fazer com que a gente, então, se atente a essas práticas e possa trazer para perto, né, essas questões que o anarquismo discute desde o início do século passado, final do século XIX. Né? Claro que ainda muitas vezes, ou em alguns momentos, domado por alguns aspectos de moral. Mas o anarquismo discutido a partir do presente, ele está muito interessado nisso. O que o Roberto trouxe foi misturar isso com uma análise crítica a partir do estudo do comportamento humano, visto, experimentado e redimensionado a partir de sociabilidades. Porque a prática de liberdade, ela não só é algo que se dá junto ao outro, como é que é algo que pode ser redundante, mas algo que se pratica. Né? A liberdade não é algo dado, algo a ser conquistado, mas algo que está ali se atualizando nas possibilidades cotidianas sem um ponto a se chegar. Então acho que é isso aí. Deu? Chegou. Obrigado. Tem uma duração que é de 1 ano, 1 ano e meio, por exemplo. Dá conta disso, dá conta de um processo que tem final, mas que depois cada um vai ter que lidar com as suas próprias questões e com as anarquistas ou não, como que vão lidar com isso diante dos seus coletivos e tal, enfim, diante da sua própria vida. Você falou algumas vezes na palavra fracasso, né? Assim, eu durante alguns anos tenho pensado que assim, tudo que os anarquistas chamam de fracasso não necessariamente é um fracasso. Talvez seja inclusive um olhar da sociedade, um olhar incorporado talvez por militantes, de identificar como fracasso algo que não tem uma duração que alguém esperava, enfim, experiências anarquistas podem durar um dia, uma tarde, podem durar décadas. Então, a gente sabe já de antemão que as experiências anarquistas elas são acontecimentos que elas não necessariamente vão durar na história. E, historicamente, os próprios socialistas marxistas ou autoritários colocaram muitas vezes nas costas dos anarquistas um tipo de fracasso que é esse. Vocês não conseguem levar adiante um processo organizacional. Né? E, na verdade, o único tipo de socialismo colocado em prática, e aí a heterotopia ajuda a gente a pensar isso, foram as experiências anarquistas. Elas acontecem diariamente, elas acontecem, enfim, elas não estão sendo programadas para acontecer. Então não existe fracasso quando a gente fala de anarquismo, na minha opinião. Existe o contrário, existe realmente uma perspectiva que ela é vitoriosa. Diante de uma sociedade que é autoritária, diante de uma sociabilidade que baseada no castigo, a todo momento o anarquismo está, de alguma maneira, respondendo a isso e fazendo acontecer um outro tipo de relação que é libertária e que é livre. Em relação ao acesso ou não de algumas questões, né, que você colocou, cara, eu acho que assim, eu estou envolvido em vários grupos, anarquistas ou não. Né? Em todos os grupos onde eu estou, eu me posiciono para conseguir ou provocar o máximo de liberdade possível. Eu não acho que aí tem uma receita para isso. Entende? Então eu convivo com músicos, com artistas variados, convivo com pessoas na universidade, convivo com pessoas, enfim, que de alguma maneira eu estou junto. Eu não acho que existe uma receita para isso. Eu acho que cabe, por exemplo, a você que está envolvido com isso, nesses grupos, colocar essas questões. Eu acho que a questão da acessibilidade, ou de algumas questões que você colocou, mas como é que eu coloco esse tipo de questão? Cabe a quem está envolvido na luta colocar essa questão. Eu nem enxergo, por exemplo, essa distinção, porque quando a gente fala de subjetividade, parece que tem um esforço demasiado, e é evidente, né? O João falou um pouco dessa coisa do prazer ser capturado de alguma maneira pelo capitalismo e formar subjetividade. Então o prazer eu posso comprar, o prazer eu posso... É evidente, a subjetividade de alguma maneira ela coloniza, ela fabrica pensamentos, mas eu nem sinto, eu por exemplo, não faço uma dissociação tão grande de subjetividade e objetividade. Para mim são as questões da luta. Se você está envolvido nessas lutas todas que você colocou, eu acho que cabe a você colocar para os coletivos onde você está envolvido nessas questões. Isso aí.
É. Mas eu vou dar só uma coisinha, porque, bom, primeiro assim, eu acho que a soma é um conjunto de instrumentos que facilitam ou ampliam a possibilidade de luta, né? Eu acho que ninguém que sai da soma assim curado, né? Eu sei, mas às vezes assim, né, sai pronto, às vezes sai até pior. Normalmente sai melhor. Mas, como cada um vai manejar essas práticas, é um processo muito autoral. Eu acho que existem muitas... Saque da ação, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Né? Eu acho que existem muitas... Eu acho que tem muitas práticas que podem ser, entre várias aspas, terapêuticas. A palavra terapia é uma palavra muito cara, né? Ela está ligada à noção de cura. Eu acho isso um engodo, uma mentira. Sobretudo no âmbito da psicologia e da psiquiatria. Eu acho que ninguém se cura desses conflitos emocionais. A gente aprende melhor a manejá-los mais ou menos, mas a gente vive dentro de práticas e sociabilidades hierarquizadas, neurotizantes, e que às vezes a gente leva uma rasteira. Às vezes uma rasteira é uma perda de uma pessoa, às vezes um chute na bunda de um relacionamento amoroso, uma doença, o próprio envelhecimento. É foda, né? Lidar com as vicissitudes da vida vai colocando a gente em às vezes uma ruptura no coletivo. Eu já vivi alguns coletivos também e alguns não rolaram. Uma vez o Zé Maria lá em Portugal falou, os problemas dos coletivos. É esse, né? Que às vezes é um instante, às vezes esse instante pode durar, sei lá, 30 anos, 50 anos, às vezes pode durar algum... Mas é como acho que o Gustavo falou. Tem até uma frase que eu acho que eu vi no texto de vocês, né? De tantos fracassos colecionei vitórias, né? É é de algum anarquista, né? É uma canção socialista essa? Achei bonito isso. Fracasso espanhola. De tantos fracassos colecionei vitórias. O Roberto dizia, uma vez a gente estava lá em Curitiba fazendo um lançamento, um relançamento de 25 anos do Cléo Daniel. Apareceu uma pessoa. Falava, esse foi o meu maior fracasso. Mas falava rindo, assim. Então, claro, não é ninguém diz assim, porra, me fodi 10 vezes hoje, que bacana. Claro que é uma rasteira na vida, como na capoeira, às vezes não é a coisa mais maravilhosa. A capoeira tem uma sabedoria muito grande nisso, né? Como é saber cair. Como é saber levantar sem o desejo de se gingar. Como é que é saber levantar com um riso na cara. Tudo isso eu acho que é muito, muito bacana. Mas só para concluir, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é um tema muito importante que você traz, alguns, que é isso. O que é que pode ser disparadores de situações da nossa vida que nos possibilite potencializar a nossa existência? O que é que se faz isso, inclusive, através de bons encontros, né? Spinoza falava isso, né? O que é que pode mover paixões alegres em detrimento de paixões tristes? Com quem a gente se associa? Às vezes tem alma cebosa no mundo, né? Como diria lá os seus conterrâneos pernambucanos. Tem pessoas que às vezes não acham que tem energia negativa, energia positiva, não é isso, mas tem às vezes bons encontros que às vezes promovem. Isso às vezes está em coletivos, às vezes está aí na gente mesmo. E o que é a partir de leitura, de amores, de viagens, de solidões, de porradas, ou de processos terapêuticos, ditos como a soma, o teatro do oprimido, através desse conjunto de possibilidades que a vida nos fornece, como é que a gente pode estar atento aí, cavando isso, pegando isso, e tentando fazer essa coisa meio Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante de si mesmo. Não se cristalizar em modelões e padrões, que é o que o Reich dizia, como o caráter, né? Um indivíduo encoraçado, um indivíduo tem um caráter enrijecido, não um caráter no sentido ético-moral, mas de uma estrutura caracteriológica que é corporificada, mas que produz respostas padrões a diferentes âmbitos. Eu acho que quando a gente uma pessoa, eu também ouvi isso do próprio Zé Maria uma vez, uma coisa muito bacana, lá no quebra-pau, pau comendo lá em Florianópolis, no encontro anarquista, vai ser assim, caralho, que porra é isso? Não, no encontro anarquista, a galera se der gladiando em porrada. E o Zé Maria, muito sabiamente e humildemente, falou, por que estamos a pensar que estamos aqui dentro dessa sala, se autodenominando anarquista, que estamos ilesos e ausentes dos nossos próprios autoritarismos? Nós somos atravessados por microfascismo, né? Esse merda que está aí, que a gente precisa chamar o nome dele, ele é apenas a somatização, a corporificação de um conjunto de práticas que estão em nós, inclusive nos anarquistas.
né? Tem muito anarquista autoritário, machistas, homofóbicos, racistas. Eu acho que dá para a gente ter uma luta agonística da gente com a gente mesmo, cotidiana, até que a morte nos destrua, nos aniquile. Mas enquanto a gente está vivo, a gente está brigando com essa porra. É um alien, ou não sei se é um alien. Sim. A estética da existência que o Foucault chama é isso, né? Como construir uma vida bela. É uma vida que tem mais liberdade. Mas não que tenha a liberdade absoluta, tem um incremento e uma prática de liberdade. A gente tem uma vida mais bonita. Agora, né, João? Não hoje, né? Não agora. Mas essa luta ela se dá primeiro de uma briga de mim comigo mesmo, onde forças ativas combatem forças reativas. Forças reativas é medo, covardia, mesquinharia, todas essas merdas que estão em nós. Às vezes tem uns que tem mais, outros que tem menos. Quais são as forças ativas? O desejo de enfrentar isso, o desejo de se reinventar, o desejo de não se cristalizar nesse modelo. Mas só comigo não basta. É preciso que eu faça também com o outro. Então fazer com o outro também é isso, é experimental. Acho que a potência que tem alguns coletivos, mesmo que ele caia às vezes em alguns fracassos, está também na possibilidade de ter. Eu não acho que, por exemplo, estabelecer uma relação dita aberta seja padrão para ninguém adotar. Mas acho interessante que as pessoas tenham a ousadia de passear por aí. Fugir do dado que assim, você é meu, eu sou seu. E só para terminar mesmo, tem uma coisinha que nos dá uma rasteira cotidianamente, que é essa ideia de que a razão, a consciência vai resolver a porra toda. Porque a consciência não resolve nada. Tem um conjunto de forças que nos atravessa, de intensidades que nos atravessa, que aí sim, em algumas pessoas que vivem ficam dizendo-se ou não anarquistas, mas que têm uma consciência revolucionária, às vezes é atravessado por essa coisa que escapa e que simplesmente não sabe direito. O Acácio também queria falar uma coisa? Não, sabe como você estava falando, acho que é importante a gente notar uma herança que o anarquismo, que o pensamento socialista tem, do que é o pensamento moderno, iluminista, que é a ideia de vitória. Né? Quer dizer, vitória está ligada à conquista, vitória está ligada ao esmagamento do outro, está ligado a uma operação de guerra, que é uma atividade por excelência estatal. Né? Eu acho que essa perspectiva que vocês colocaram a partir do Roberto, que roça nessa ideia de estética da existência, ela está mais ligada a essa ideia da luta como um jogo. Né? Acho que por isso que a capoeira, eu acho uma sacada do Roberto, a capoeira, porque ela é luta e jogo ao mesmo tempo. E no jogo é isso, perde um dia, perde um outro, cai, levanta, né? E aí a perspectiva ela é menos estadocêntrica, né? Tipo, é menos ligada à herança europeia, aristotélica, platônica, né? Do pensamento de Estado, e ela é mais heraclítica, né? Quer dizer, vai, volta, é o rio. E aí eu concordo totalmente, assim, tipo, até que a morte nos aniquile, não tem linha de chegada, né? Tipo, eu cheguei aqui mais cedo, vi a galera jogando, e era meio isso, assim, um entra, outro sai, um entra, outro sai, entra dois, um pergunta, outro responde, acabou, os dois se cumprimentam, né? Acho que falta ao pensamento, eu vou chamar de socialista no modo geral, assim, sabe, o anarquismo clássico, eu não gosto muito desse termo, mas e marxismo, socialismo, né? essa malemolência que os trópicos imprimiram a um tipo de anarquismo, por exemplo, como o do Roberto. Né? A gente pensa que um dia a revolução vai ser feita, todo mundo vai chegar lá. Então, o próprio fracasso dos coletivos, só para entrar um pouco nesse ponto, é contingência da vida, entendeu? Eu lembro muito de uma conversa uma vez que teve um velho punk aqui de São Paulo, Ariel, que perguntavam para ele assim, a mãe de uma das pessoas que estavam lá, mas o que os punks fazem? O que vocês fazem? O que vocês fazem para mudar o mundo? Ele falou, mano, punk não é ONG, mano, sabe? Um cara que vive essa coisa do punk dos 17 até agora, 50 e tal lá que ele tem, e tá queimando o corpo dele nisso aí, entendeu? É um modelo a ser seguido, é o melhor que tem, não é um modelo, né? Tipo, eu cheguei aqui mais cedo, vi a galera jogando, era meio isso, assim, um entra, outro sai, um entra, outro sai, entra dois, um pergunta, outro responde, acabou, os dois se cumprimentam, né? Acho que falta ao pensamento,
eu vou chamar de socialista no modo geral, assim, sabe? O anarquismo clássico, eu não gosto muito desse termo, mas e o marxismo, o socialismo, né? Essa malemolência que os trópicos imprimiram a um tipo de anarquismo, por exemplo, como o do Roberto. Né? A gente pensa que um dia a revolução vai ser feita, todo mundo vai chegar lá. Então, o próprio fracasso dos coletivos, só para entrar um pouco nesse ponto, é contingência da vida, entendeu? Eu lembro muito de uma conversa uma vez que teve um velho punk aqui de São Paulo, Ariel, que perguntavam para ele assim, a mãe de uma das pessoas que estavam lá, mas o que os punks fazem? O que vocês fazem? O que vocês fazem para mudar o mundo? Ele falou, mano, punk não é ONG, mano, sabe? Um cara que vive essa coisa do punk de 17 até agora.